Bom dia a todos. Uma saudação a todos os nossos magistrados aqui que integram a TNU. Saudação ao Dr. Antônio Carlos Pessoa Lins, nosso Procurador-Geral da República. Saudação aos nossos juízes auxiliares, Dr. Fernando Zandoná, Dr. Evaldo Oliveira Filho, que tem feito aqui um ótimo trabalho também na colaboração com a TNU. Saudação a todos os procuradores, defensores, advogados, os nossos servidores do Poder Judiciário, enfim, todos aqui presentes. E uma saudação muito especial ao doutor Atanair Nasser Ribeiro Lopes, que veio da turma recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais e que agora passa a integrar como membro efetivo a nossa TNU, em substituição à doutora Carmen Rezende, que aqui realizou um excelente trabalho. O senhor já participou aqui de outras vezes, já conhece o funcionamento, mas é bem-vindo agora como membro efetivo. É um órgão que realmente tem prestado uma grande contribuição para o sistema dos juizados especiais, no vértice exatamente desse sistema, e ao mesmo tempo, uma grande contribuição para o poder judiciário brasileiro. Então, realmente, as pessoas que aqui chegam, elas são escolhidas realmente pela sua vocação como magistradas e também pela sua capacidade de trabalhar em grupo, de trabalhar em colegiado, que é um aprendizado muito especial para quem é juiz de direito de carreira, acostumado desde o começo às decisões monocráticas, às suas sentenças, sem necessidade de ouvir ninguém. E aqui não, aqui a gente deve ceder, chegar aos consensos, e aí surge exatamente a sabedoria dos nossos acordos. Bem-vindo a esse colegiado. Solicito a leitura da ata da última sessão do dia 25 de abril. Aos 25 dias do mês de abril de 2009, às 9 horas, na sede da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais em Brasília, realizou-se a terceira sessão ordinária da TNU, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Participaram da sessão de julgamento doutora Darcy Santana Vitobello, subprocuradora-geral da República, juíza federal Carmen Elisângela Dias Moreira de Rezende, juiz federal José Francisco Andreotti Spizirri, juiz federal Guilherme Bolorini Pereira, juiz federal Sérgio de Abreu Brito, juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto, juíza federal Thaís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, juiz federal Fábio de Souza Silva, juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, juíza federal Isadora Segala Afanassieff e juiz federal Gabriel Brum Teixeira. Bom, na sessão de hoje, nós temos 3 processos com pedido de sustentação oral. Além disso, os nossos juízes já estão reunidos aqui em Brasília desde a segunda-feira e já também estavam discutindo vários processos. Então, na verdade, a sessão, eu sempre reitero isso, parece que a sessão é muito tranquila, mas, na verdade, eles já discutiram os processos todos ao longo da semana e aqueles processos em que não há pedido de preferência ou sustentação oral ou não há divergência, eles acabam sendo aprovados em lista em função dos consensos que já se formaram. Com isso, então, já declaro aprovados os 150 processos em lista. E passamos, então, agora ao julgamento dos processos com pedido de preferência e sustentação oral. Teremos 3 processos com pedido de sustentação oral. O primeiro deles, da relatoria do Dr. José Francisco Spizirri, corresponde ao representativo relativo ao tema 202. Pedido de preferência pelo requerente INSS, Dr. Rodrigo Cantuária Salem Feitosa, e como amicus curiae pelo IBDP, Dr. Fabrício Monteiro Clanubin, videoconferência de Pato Branco, Paraná. Consulto sobre a necessidade da leitura do relatório, sendo dispensado, passo a palavra ao doutor Rodrigo Cantuária. Dispenso o relatório, excelência. Okay. Excelentíssimo senhor presidente desta TNU, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, excelentíssimo senhor relator, juiz federal Francisco Spizirri, excelentíssimas senhoras julgadoras, senhores julgadores, excelentíssimo representante do Ministério Público Federal, senhoras e senhores presentes, muito bom dia.
Nos termos da decisão de afetação, discute-se aqui qual a regra aplicável para o cálculo da renda mensal do salário maternidade devido à assegurada que, à época do fato gerador da benesse, se encontra no período de graça, com a vinculação ao RGPS na qualidade de segurada empregada. Vale dizer, na presente assentada, a TNU decidirá qual a regra de pagamento será aplicada ao segurado em período de graça, se a regra do artigo 72 da Lei Geral de Benefícios ou a regra do inciso 3 do artigo 73 da mesma lei. Nesse contexto, excelências, eu peço venha aqui para reproduzir regras jurídicas indispensáveis aqui para a solução do debate. No que interessa, o artigo 72 prescreve que, aspas, o salário maternidade para assegurada, empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral. O inciso 3 do artigo 73 da Lei Geral de Benefícios, por sua vez, assevera que, aspas, assegurado o valor de um salário mínimo, o salário maternidade para as demais seguradas consistirá em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 meses. E, finalmente, excelências, vem o artigo 71b, parágrafo 2º, inciso 3, da LGB, que dispõe acerca do pagamento no caso de falecimento da segurada e praticamente encerra a questão. Ele preconiza que o benefício é calculado sobre, aspas, 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em períodos não superior a 15 meses para o contribuinte individual, facultativo e desempregado. Vejam, excelências, tendo presente a máxima hermenêutica de que a lei não contém palavras inúteis, verifica-se aqui que há um claro discrime entre o RMI do salário maternidade da segurada empregada e o salário da maternidade da segurada não empregada em período de graça. Não há aqui omissão legislativa ou lacuna alguma a ser comatada pelo Poder Judiciário. Há uma regra específica para um e uma regra específica para outro. Nessa perspectiva legal, vem o Decreto número 3.048 de 99 e a IN 77 de 2015 do INSS, e seguem a mesma diretriz, concluindo que, aspas, em caso de segurada que, a despeito de ter o último vínculo com o RGPS como empregada, esteja em período de graça, a renda mensal do salário maternidade corresponde a 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses. Soma-se esse apanhado normativo, excelências, a inescapável conclusão de que a segurada em período de graça não é empregada, ela está desempregada. Ou seja, ela não detém mais a condição de segurada empregada, de modo que não pode pretender receber o benefício correspondente àquela primeira. O período de graça consiste no intervalo em que o segurado mantém esta qualidade, independentemente de verter contribuições para a Previdência. Mas isso nem de longe significa que há vínculo de emprego, que ela se situa na qualidade de empregada. Nessa ordem de ideias, excelência, considerando que há um claro discrime normativo entre ambos os benefícios, cumpre apenas investigar se essa diferenciação encontra respaldo na Constituição Federal. E no entender do INSS, não há violação, não há mácula alguma à Constituição Federal ou à isonomia. Nos termos da Constituição Federal, sobretudo do inciso 2 do artigo 201, que protege a maternidade, e ao artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que protege a dignidade humana, o que deve ser respeitado é a subsistência digna da mãe e de seu filho. Né? No mesmo sentido, vem a Convenção número 103 da OIT, relativa ao amparo à maternidade, e dispõe que a percentagem das prestações em espécie estará estipulada pela legislação nacional de maneira a serem suficientes para assegurar plenamente a subsistência da mulher e de seu filho, em boas condições de higiene e segundo um padrão de vida apropriado. Então, excelências, em relação ao assegurado no período de graça, desempregada, o benefício do salário maternidade é garantido para proteger a maternidade e a subsistência digna da mulher e de seu filho. Para isso, a lei prevê legitimamente uma forma específica de cálculo, sempre respeitados os parâmetros constitucionais. A forma de cálculo do inciso 3 do artigo 73 não está aquém da dignidade humana e da proteção da maternidade. Ela respeita o período contributivo dos 12 meses anteriores em que a assegurada desempregada esteve empregada. No caso da segurada empregada, por sua vez, o benefício é apurado de forma excepcional, de acordo com o valor integral de sua remuneração, para preservar o seu poder aquisitivo. Isso decorre de características próprias e de regras constitucionais e legais específicas. Veja-se que a Constituição, excelências, no inciso 8 do artigo 7º, assegura, aspas, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Então, excelência, aqui se indaga. Se a segurada em período de graça, desempregada, não estava
trabalhando, qual o poder aquisitivo dela que deve ser preservado? O que deve ser garantido é a sua subsistência digna, o que o inciso 3 do artigo 73 já permite, já proporciona. Em resumo, excelências, a distinção legal apenas executada pelo INSS não é desproporcional e se revela plenamente constitucional. Então, excelências, para encerrar, vamos ao consequencialismo. Mas eu não me refiro aqui a um consequencialismo acrítico, antijurídico e irresponsável, de forma alguma. Eu me refiro a um consequencialismo do Supremo Tribunal Federal, principiológico e pós-positivista, aliado à sensatez, à perspicácia e ao senso de justiça. Como visto, a moldura jurídica favorece a tese do INSS. Mas, excelências, e se vingar a tese contrária? Quais as consequências para a Previdência? Bem, segundo estudos do INSS relativos ao ano de 2017, se pagar indistintamente todos os benefícios na forma do artigo 72, identificou-se um impacto da ordem de 952,4 milhões. Corrigindo-se o valor apurado pelas taxas de inflação acumuladas pelo IPCA para o ano de 2019, avalia-se o impacto na ordem de 1,02 bilhão. E isso ocorre, excelência, simplesmente porque não há fonte de custeio. Basta ver que, para a segurada empregada, o benefício é pago pela empresa, ao passo que o da segurada desempregada virá dos cofres do INSS. Então, excelências, uma vez contribuinte na qualidade de empregada, o recolhimento ao RGPS se dá pela incidência da correspondente alíquota de contribuição da empregada sobre o seu salário de contribuição e também pela alíquota de 20% sobre a remuneração total feita pelo empregador, além dos acréscimos do seguro, acidentes do trabalho e eventual exposição a agentes nocivos. Todavia, uma vez desligada de seu vínculo empregatício, o fundo deixa de receber não apenas o recolhimento a ser realizado pela empregada, como também o que seria devido por seu empregador. Além disso, a segurada deixa de ter remuneração, fato que justifica a aplicação do artigo 73 no caso de desempregado sem perda na qualidade de segurada. E, por fim, excelências, a empregada gestante tem estabilidade provisória de emprego, na forma do artigo 14, inciso 2, a linha B do ADCT. No caso de demissão sem justa causa, a empregada possui direito à indenização substitutiva, igual ao período de estabilidade. Por conseguinte, a empregada em tal situação já conta com amparo legal para o recebimento de benefício previdenciário na forma 72. Em suma, excelências, o que se identifica é a possibilidade de um grande rombo na nossa já combalida Previdência. E com base nessas considerações, o INSS requer o provimento do incidente nacional de uniformização de jurisprudência com fixação da tese no sentido de que, independentemente da última vinculação ao RGPS ter se dado na qualidade de segurada empregada, o cálculo da RMI do salário maternidade devido à segurada que se encontre no período de graça à época do fato gerador do benefício deve ser feito de acordo com a regra do inciso 3 do artigo 73 da Lei 8.213 de 91. Muito obrigado. Agradeço a sustentação oral, doutor Rodrigo, e de imediato passo a palavra ao doutor Fabrício Kleinbing, que falará por videoconferência de Pato Branco, Paraná. Tem a palavra. Eminentes magistrados, bom dia. Na presença do presidente, eu cumprimento todos os demais membros. Inicialmente, eu gostaria de reiterar, como tenho feito em todas as sustentações, que o IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, é uma instituição com caráter científico, sem nenhuma vinculação partidária e sem nenhuma motivação pessoal. Então, nós opinamos nos processos e sustentamos o que entendemos tecnicamente ser correto. Com relação ao presente processo, com a devida vênia das brilhantes informações dadas anteriormente, eu ouso discordar, porque o argumento usado historicamente pelo INSS em todos os recursos, as contrarrazões, sempre traz a questão do déficit da Previdência e a questão da falta de orçamento previsto. Bom, no momento em que estamos discutindo aí uma possibilidade de termos uma tragédia relacionada à Previdência Social com a PEC número 6, a qual inclusive o Instituto está oferecendo uma proposta alternativa, nós temos que ter um tanto quanto cuidado com relação a isso, porque a falta de orçamento ou um suposto déficit, que na realidade não existe, ele não pode ser pauta para o indeferimento de benefícios. No caso em apreço, eu acredito que o importante, primeiro, é definir qual o momento em que se tem que aplicar o cálculo, né? O momento, portanto, é o fato gerador do benefício, qual seja o parto, o nascimento, né? Esse é o fato gerador do salário maternidade.
Agora, com relação ao cálculo, a Lei 8.213, ela não deixa clara a informação de quem seriam as demais seguradas constantes no inciso 3º do artigo 73. Percebam, magistrados, a lei fala 1/12 da soma dos últimos 12 salários, apurado num período superior a 15, para as demais seguradas. E a pergunta que eu faço é, no caso de uma segurada desempregada, a primeira pergunta, ela está segurada, ela está vinculada a alguma forma de contribuição? Eu posso considerá-la como contribuinte individual, como facultativa, como empresária, como segurada especial? No nosso entendimento, não. Ela não está vinculada a nenhuma categoria de segurado. A extensão do período de graça é simplesmente uma benesse que a lei coloca e tenho que reconhecer. Não há precedentes no mundo com relação a uma extensão tão grande, que pode chegar até 36 meses, porém, é simplesmente conservando os seus direitos durante o período. Esse segurado ou ex-segurado, se ele deixar de efetuar recolhimentos, ele não está mais enquadrado em nenhum tipo de categoria. Ora, peguemos o exemplo de uma empregada que venha a ser demitida no último mês da gestação. Sabemos que há estabilidade trabalhista. Sabemos que, por outro lado, a jurisprudência já consolidou o posicionamento de que a obrigação de pagamento do salário maternidade é do INSS, no caso de demissão sem justa causa e não da empresa. Então, nada mais correto do que usar como base de contribuição o salário que esta empregada recebia na empresa. Ora, percebam, se essa demissão ocorrer, como eu falei, no último mês da gestação, o status de vida dela, a condição de vida dela, não pode ser colocada, como defendeu anteriormente o nobre colega, como uma situação de desemprego. Ela recebeu o salário nos últimos 30 dias e ela tinha um patamar de contribuição que, uma vez mudando a sistemática de cálculo, vai ser fortemente afetado. Muitos casos, inclusive, essa diferença de cálculo acaba jogando o valor da RMI no salário mínimo. Então, nobres magistrados, a pergunta que o IBDP faz nesse processo é: quem são as demais seguradas citadas no caput do artigo 73 e no inciso 3º do artigo 73? Nós precisamos definir essa informação. A desempregada, ela é uma ex-empregada ou ela está mais para um contribuinte facultativo ou individual? Eu acho que esse é o ponto-chave a ser definido. Nesse caso em específico, nós entendemos que há de ter um tratamento isonômico entre empregados e desempregados. Até porque eu não consigo definir se o momento do cálculo do salário maternidade será feito logo após a demissão, como nesse caso que eu falei, de ser demitido no 8º para 9º mês da gestação, ou se esse cálculo vai ser feito lá 8, 9 meses adiante, se ela for, por exemplo, demitida no início da gestação. Então, é muito tênue a diferença e nós entendemos que não há como sustentar simplesmente que, uma vez estando desempregada no dia seguinte, ela já entra numa categoria diferenciada. Portanto, já caminhando para o final, o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, entende que, no caso em apreço, a desempregada, ela conserva o status de empregada para efeito de cálculo do salário maternidade. Ela está na condição de desempregada, muitas vezes ela não deu causa para isso, mas ela deve sim, ao invés de entrar como uma outra categoria, fazendo uma média longa, sim receber o último salário de contribuição do momento que estava empregada. São essas as nossas razões e argumentos. Agradeço pela oportunidade. Agradeço a sustentação oral e, de imediato, passo a palavra ao Dr. José Francisco Spizirri para o seu voto. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Tarsan Severino, excelentíssimo representante do Ministério Público Federal, doutor Pessoa Lins, prezados colegas, procuradores, servidores desta casa, senhoras e senhores. Inicialmente, quero parabenizar os representantes do INSS e do IBDP pela qualidade das suas sustentações orais, pela riqueza dos argumentos trazidos, e penso que no voto que apresento à turma, ao colegiado, neste momento, apresento resposta para todas as indagações
Né? Apenas faço uma pequena ressalva em relação à argumentação do digno procurador do Ministério da INSS, quando penso que pintou com cores um pouco excessivamente dramáticas a questão e invocou o consequencialismo. Né? Já faço ver desde o início que o voto, sob maneira, não levou em consideração argumentos consequencialistas, até porque quer me parecer que a natureza do benefício, o curto prazo de duração, né, 4 meses, e até porque não se está discutindo aqui pagar ou não pagar, e sim uma diferença na renda mensal, eu reservaria o argumento consequencialista para outras causas. Né? Mas, enfim, abordei de forma técnica, abstraindo essa questão consequencialista, e apresento o voto nos seguintes termos, com um consoante definido na afetação por STNU. O tema controvertido nos autos diz com saber qual a regra aplicável para o cálculo da renda mensal do salário maternidade devido assegurada que, à época do fato gerador da benesse, se encontra em período de graça com última vinculação ao RGPS na qualidade de segurada empregada. A turma de origem reconheceu aplicável a sistemática prescrita no artigo 72 da Lei de Benefícios, fundamentalmente atenta ao fato de que, por se encontrar assegurada em período de graça subsequente a uma última vinculação ao RGPS como segurada empregada, conserva, nos termos do artigo 15 da mesma lei, todos os seus direitos perante a Previdência Social, dentre os quais o status correspondente à sua última filiação. Confira-se. Aí faço a transcrição do acórdão recorrido no ponto que interessa ao deslinde da causa. Em sentido diverso, o INSS indicou como paradigma, julgado da 6ª Turma Recursal de São Paulo, pela aplicação da regra contida no artigo 73, inciso 3º da Lei de Benefícios, ao entendimento de que, por não se enquadrar a segurada desempregada em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 72, há que se compreendê-la inserida na genérica expressão demais seguradas do prefalado inciso 3º. Também cito trecho pertinente do acórdão paradigma. Evidenciado o dissenso jurisprudencial passivo de informização, o incidente foi conhecido e, em exame do mérito, penso seja o caso de provê-lo. Com efeito, nos termos do já falado artigo 15, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, o segurado em período de graça conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Ocorre que, por se tratar o indicado parágrafo 3º de norma destinada a explicitar o conteúdo desse próprio artigo 15, não há por onde pretender extrair da mesma alcance que extrapole para o reconhecimento de direitos outros que não aqueles expressamente elencados no caput do artigo 15, ou seja, direitos outros que não aqueles atinentes à manutenção da qualidade segurada. Os direitos conservados durante o período de graça são, pois, todos aqueles alusivos à manutenção da qualidade segurada perante o regime geral da Previdência Social, não fazendo sentido a sua desmedida ampliação para direitos outros, como regras atinentes ao cálculo de prestações previdenciárias referentes a determinada categoria de segurado, até mesmo em face do caráter dinâmico compreendido na sistemática para a quantificação da renda mensal de um benefício, a depender de fatores variáveis, como o valor da efetiva remuneração do segurado. Por certo, não se discute que a demandante em gozo do período de graça, à época do parto, faça jus à fruição do salário maternidade, pois amparado no permissivo do artigo 15 da Lei de Benefícios e respectivo parágrafo 3º, no que diz com a manutenção de todos os direitos alusivos à sua qualidade segurada. O mesmo não se pode concluir, contudo, a míngua de imperativo lógico conduz a tal, pela oponibilidade do direito a que o valor do benefício seja calculado como se ela estivesse empregada. É certo que a legislação não traz previsão textual, como o fez para assegurado empregado no artigo 72, acerca da forma de apuração do salário de maternidade devido a assegurados empregados em período de graça. Mas previsão há, pois, não se tratando de segurada empregada e deixando de ostentar qualificação que permita aferir o valor do benefício por qualquer outra forma especificamente prevista nos artigos 72 e 73, incisos 1º e 2º, sua situação se amoldará, ao fim e ao cabo, na previsão da norma residual prescrita no inciso 3º do artigo 73. Assegurado o valor de um salário mínimo, o salário de maternidade para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses para as demais seguradas.
Nesse mesmo sentido, apesar de a lei não ter trazido previsão específica para o cálculo do salário de maternidade da segurada desempregada, o trouxe para a hipótese de o benefício ser devido ao cônjuge supérstite, em caso de falecimento da segurada titular do benefício, e desde que o referido cônjuge sobrevivente ostente qualidade do segurado, nos termos do artigo 71b da Lei da Previdência. E aí eu transcrevo os artigos, né, pertinentes, e no inciso 3º do artigo 71b, que trata justamente do pagamento do benefício ao cônjuge supérstite, e aqui é interessante porque o sistema exige que ele mantenha a qualidade de segurado, ainda que o benefício não tenha sido originalmente concebido pelo fato de ele ser o beneficiário, né? Traz um hibridismo interessante até. Mas, enfim, ali no inciso 3º fala. Então, seria 1/12 para o contribuinte individual, facultativo e desempregado, textualmente prevê. Como se pode verificar, a Lei 82.13, nesse ponto, traz uma diferença expressa entre o cálculo do salário de maternidade para o cônjuge supérstite quando se tratar de segurado empregado ou, ao revés, desempregado em gozo de período de graça. Ressalto a similaridade entre os dispositivos legais acima transcritos e os dispositivos em exame neste feito. E aí transcrevo também o 72 e o 73, inciso 3º. Vou pedir licença para não lê-los. Assim como no artigo 72 da Lei de Benefícios, o artigo 71b, parágrafo 2º, inciso 1º da mesma lei, prevê o pagamento do benefício em valor equivalente à remuneração integral para o segurado, empregado ou trabalhador avulso. De igual forma, o artigo 73, inciso 3º, e o artigo 71b, parágrafo 2º, inciso 3º, ambos da Lei de Benefícios, prevêem o mesmo cálculo de 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses para outras espécies de segurados. A única diferença é que o artigo 73 faz referência genérica a essas outras categorias, demais segurados. Enquanto que o artigo 71b, inciso 3º, as refere de forma explícita, individual, facultativo e desempregado. Assim, diante da semelhança entre as situações fáticas reguladas pelos dispositivos acima, afigura-se forçoso, em uma interpretação sistemática e por imperativo lógico, concluir que na expressão demais segurados do artigo 73, inciso 3º, da Lei de Benefício da Previdência Social, também devem ser compreendidas as seguradas individuais facultativas e, notadamente, as desempregadas. A solução construída pela turma de origem, ao tornar equivalentes as situações de segurada empregada e da segurada desempregada em gozo de período de graça, para cálculo do valor do salário de maternidade, data máxima vênia, além de se ressentir de amparo legal, acaba por introduzir inconsistência no sistema previdenciário, pois o mesmo argumento da incidência do artigo 15, parágrafo 3º, também seria oponível pelo cônjuge supérstite desempregado, em período de graça, que almejasse o recebimento do salário de maternidade pelo valor integral de sua última remuneração. Mas, para ele, a legislação expressamente prevê que o valor do benefício corresponderá a 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses. Em outras palavras, para se conferir o alcance que a turma de origem pretende ao parágrafo 3º do artigo 15, necessariamente haveria de se concluir pela incompatibilidade do 71b, inciso 3º da mesma lei, frente a seus termos, do parágrafo 3º do artigo 15. O que não soa plausível. Plausível é, isto sim, que o aparente vácuo normativo relativamente à situação da segurada desempregada em gozo do período de graça seja preenchido com a solução legal conferida para a situação semelhante, que é a do cônjuge sobrevivente desempregado em gozo do período de graça, a quem se reconhece o direito de recebimento do salário de maternidade. Por fim, a título de reforço argumentativo, observo que, ao examinar a questão relativa ao critério para apuração da renda do instituidor do benefício de auxílio-reclusão nos casos de segurado desempregado em gozo do período de graça, para fins de enquadrá-lo como segurado de baixa renda, colhendo o STJ fixou o entendimento de que, aspas, o critério de aferição da renda do segurado que não exerce atividade remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. Esse é o tema 896 dos recursos repetitivos. Observa-se nesse entendimento cisão entre o plexo de direitos inerentes ao reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado, que é ao que se refere ao artigo 15, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, que na acepção do acordo recorrido importaria reconhecimento infalível de que a última remuneração efetivamente auferida
adere ao próprio status de segurado da Previdência Social, e a consideração de que a situação fática remuneratória ou a sua ausência, à época da ocorrência do fato tirador dos direitos passíveis de fruição no período de graça, é por si relevante. Tanto quando se apresenta favorável ao reconhecimento em si do direito, no caso do auxílio reclusão, como desfavorável, como no caso da quantificação do valor do salário maternidade. Assim, tenho que seja o caso de prover o incidente de uniformização interposto pelo INSS, fixando-se a seguinte tese: o cálculo da renda mensal do salário maternidade, devido à assegurada que, à época do fato gerador da benesse, se encontre no período de graça, com última vinculação ao RGPS na qualidade de segurada empregada, deve observar a regra contida no artigo 73, inciso 3º da Lei 8.213, 91, com retorno dos autos origem para o exercício necessário do juízo de adequação. Antes posto, voto por dar provimento ao incidente de uniformização de INSS nos termos da fundamentação. É o voto, senhor presidente. Em discussão? Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. A TNU, por unanimidade, deu provimento ao incidente de uniformização interposto pelo INSS nos termos do voto relator, fixando a tese que foi já lida pelo relator. Enfim, é o tema 202. Muito obrigado, excelência. Bom dia. Agradeço. Chama a julgamento o 122 da pauta, da relatoria da doutora Thaís Ferracini. Aqui nós temos pedido de sustentação oral pelo interessado, pela interessada, a FUNASA, doutor Rafael Pinheiro Dantas. Que é favorável a ele. Doutor Rafael, tem a palavra. Isso. Dispensado o relatório, né, senhor? Dispensado. Trata-se de reclamação em face de decisão de turma recursal do Estado do Ceará, em face de decisão na qual a turma entendeu por não estender aos inativos que possuem direito à paridade constitucional o mesmo percentual pago aos ativos a título de gratificação de atividade de controle de edemias no âmbito da FUNASA. Sobre a HCEM, senhores. A HCEM, previsto no artigo 54 e 55 da Lei 11.784, possui dois requisitos para sua percepção. Uma, ocupar um dos quadros previstos no rol taxativo da lei. A outra, está exercendo em caráter permanente a atividade de controle ao combate de edemias. Certo? Dito isso, preciso dizer, senhores, que não há não é controvertida a questão da natureza jurídica da HCEM. Trata-se de uma gratificação de atividade recebida devido ao exercício de uma função em um local de trabalho. Há ativos da FUNASA que não recebem HCEM por não estar atendendo aos requisitos dispostos em lei, ou seja, não ocupar um dos quadros, ou então não exercer atividade permanente. Certo? E assim é tanto, senhores, que essa corte já entendeu que a parcela relativa à HCEM é isenta do pagamento de contribuição para a Previdência e Seguridade Social dos servidores, exatamente em função de ser devida em relação ao seu local de trabalho. Controvertido, então, senhores, é a jurisprudência em torno da questão da extensão do direito de paridade constitucional aos inativos. Nesse ponto, queria registrar aqui que o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgamentos, já entendeu que a discussão quanto à natureza jurídica, que é um requisito para o reconhecimento da paridade, tem natureza infraconstitucional. Pois bem, no âmbito do STJ, de forma muito recente, em precedente da segunda turma, uma decisão colegiada, portanto, o ministro Herman Benjamin enfrentou a questão da natureza jurídica da HCEM, a questão do direito a ser aplicado na paridade, e entendeu em sentido de que não é extensivo aos inativos o mesmo percentual pago aos ativos, após dizer que a gratificação possui caráter pro labore facieno e que, exatamente em virtude de estar sendo devida em função da atividade, ela não poderia ser entendida como genérica, pagando. Pois bem, essa decisão já ecoa no âmbito de outras duas decisões monocráticas no âmbito da primeira turma, do ministro Sérgio Cuquina e também do ministro Napoleão, nesse mesmo sentido. No âmbito aqui dessa egrégia corte da TNU, no PEDLEF,
no PEDLF 052 0739 96 2014 405 de 83, sem efeito vinculante, foi entendido no sentido contrário ao exposto do STJ. Foi entendido devido à natureza genérica da H100 pelo simples fato de não haver avaliação. Embora tenha se reconhecido que se tratava de uma gratificação de atividade, uma gratificação que é exercida em função do local de trabalho e que há ativos que não recebem H100. Pois bem, já ecoou também no âmbito de diversas turmas recursais, por exemplo, da própria decisão que deu ensejo a essa reclamação, o certo inconformismo com esse entendimento exercido pela TNU, né? Sensível a essa turbulência jurisprudencial, ocasionada no âmbito da STJ, da TNU e das turmas recursais, a ilustre presidência admitiu o pedido de uniformização. Só pegar o número. O 560-60-68, 2018, 404-7001, que de forma muito recente foi distribuída ao excelentíssimo magistrado Dr. Ronaldo Desterro, ainda muito recente. E, de fato, excelência, defendemos que há a possibilidade de revisão do entendimento dessa corte. Primeiramente porque há ativos no âmbito da FUNASA que não percebem H100. Então, não faria sentido entender que ela é paga de forma genérica e estendê-la aos inativos no mesmo percentual. Além do que, reconhecidamente, que trata-se de uma gratificação de caráter pro labore faciendo, que é exercida em razão da atividade e da função, em função do local de trabalho. Nesse sentido, excelência, trago aqui a apreciação de Vossa Excelência, o recurso extraordinário 572.884, onde, em análise de uma gratificação muito semelhante a H100, na verdade, o caso é idêntico, apenas a gratificação que distou, foi entendido no sentido da pretensão da FUNASA, né? Ou seja, pela não extensão aos inativos do mesmo percentual. Dito isso, eu peço a improcedência da reclamação e, caso não seja esse entendimento imediato, como há um pedido de uniformização pendente, onde essa corte poderá apreciar a questão com mais serenidade, eu pediria o sobrestamento dessa reclamação e feitos idênticos a esse, até que essa corte possa se debruçar sobre a questão com maior serenidade. Agradeço a palavra, meus senhores. Agradeço a sustentação oral. De imediato, passo a palavra à relatora, a doutora Thaís Ferracini. Obrigada. Bom dia a todos. Eu parabenizo, primeiramente, o representante da FUNASA pela sustentação oral, e eu entendo que são realmente muito relevantes os argumentos que foram trazidos. Mas a questão aqui é que não se pode esquecer que se está diante de uma reclamação, onde o espectro de conhecimento da questão é bem diferente. Aqui, na verdade, na reclamação, o que nós analisamos é se a turma de origem obedeceu ou não a um mandamento que já existiu dessa TNU, que já é irrecorrível e que, portanto, já está, de uma certa forma, sedimentado para aquele caso concreto específico. E é exatamente esse o âmbito no qual eu vou me ater aqui nesse processo, independentemente da minha particular convicção acerca da questão jurídica trazida pela FUNASA. A verdade é que aqui houve uma decisão da presidência da TNU que determinou a aplicação do entendimento que ficou sedimentado no PEDLF 0520 73996 2014 4058300, em que se garantiu essa paridade aos inativos em relação aos ativos no recebimento do percentual da H100, entendendo como uma outra gratificação de desempenho genérica daquelas já existentes, inúmeras, em várias carreiras. Então, independentemente ou não, aqui eu não vou adentrar no mérito do acerto ou não dessa decisão da TNU. A questão é que a turma de origem não podia ter descumprido, invocando argumentos jurídicos de contradição com outros julgados aqui da TNU que dizem respeito à natureza jurídica da H100. Não poderia ter se recusado a cumprir a determinação de adequação da TNU. Então, em razão disso, eu, na verdade, estou dando provimento, estou julgando procedente a reclamação para anular o acórdão proferido e determinar a adequação do acórdão da turma de origem nos termos do julgado pela TNU. E, se, eventualmente, houver, de fato, uma alteração aqui da jurisprudência, para os casos subsequentes, isso pode ser aplicado. Mas aqui, realmente, houve já essa sedimentação da situação jurídica. É meu voto, senhor presidente. Em discussão? Todos de acordo? Proclamo o resultado. A TNU, por unanimidade, julgou procedente a reclamação para anular o acórdão proferido e determinar a adequação do julgado pela turma de origem nos termos do voto da relatora.
Passo o terceiro processo da pauta com pedido de sustentação oral, é o número 193, relatoria da doutora Isadora Segala. Aqui é um pedido de sustentação oral, doutora Lívia Jocely Ribeiro da Cruz Teixeira Lima, por videoconferência em Natal. E pelo requerente União, aqui eu acho que é só pedido de preferência, né? Então, aqui é uma sinalização da afetação, né? Isso, senhor ministro. Eu gostaria, então, a doutora Lívia tem a palavra, mas apenas no sentido da sinalização da afetação como representativo de controvérsia desse incidente. Doutora Lívia tem a palavra. Me escutam, excelências? Sim. Sim. Estão me ouvindo? Sim. 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 Bom, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora e demais membros dessa egrégia turma, muito bom dia a todos. Bom, excelências, a primeira questão a ser pontuada é o esclarecimento acerca do mérito desse processo, porque percebe-se que em alguns momentos nossa pretensão foi confundida, sendo tratada ora como tentativa de anular um ato administrativo, ora como uma cobrança indevida de valores já adimplidos, o que definitivamente não se trata de uma coisa e nem de outra. O que se discute nesse processo é a questão relativa aos limites do poder regulamentar, mais especificamente aos limites do Decreto 4307 de 2002, no que se refere ao seu artigo 61, que trata sobre o auxílio fardamento devido aos militares das Forças Armadas. O auxílio fardamento é um benefício previsto na Lei de Remuneração dos Militares, que é a medida provisória 22.1510 de 2001. E no caso dos sargentos, como é o caso do requerido, o anexo 4, tabela 2 da referida medida provisória, estabelece 2 fatos geradores para o recebimento do auxílio fardamento, no valor correspondente a um soldo. Primeiro, a promoção do militar, que está na linha G da referida tabela. E segundo, a permanência do militar no mesmo posto ou graduação por 3 anos, que está na linha H. O Decreto 4307 de 2002, editado em caráter regulamentar, estabeleceu em seu artigo 61 que, caso o militar seja promovido no período de até 1 ano após o recebimento do benefício, não terá direito a receber a integralidade do auxílio, mas apenas uma parte. O que se percebe a partir disso é que, a pretexto de regulamentar a Lei de Remuneração dos Militares, o referido decreto criou indevidamente um fato impeditivo para o recebimento do auxílio fardamento, que foi a limitação temporal para o recebimento da integralidade do mencionado auxílio. Então, o cerne da questão é verificar se o direito ao recebimento do auxílio fardamento, previsto na Lei de Remuneração dos Militares, pode ser limitado pela regra prevista no artigo 61 do Decreto 4307 de 2002. Eu gostaria de frisar que essa questão não foi discutida no acórdão apresentado como paradigma. E, neste ponto, seria o caso de sequer conhecer o pedido de uniformização, uma vez que não houve discussão de teses jurídicas distintas sob o mesmo enfoque legal. Mas, entrando no mérito da questão sobre os limites do decreto regulamentar, o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, estabelece que sua função é possibilitar a execução material da lei e estabelecer procedimentos para a fruição do direito, apenas, de modo que é vedado aos decretos regulamentares inovar no ordenamento jurídico ou se sobrepor à lei. Então, à luz do princípio da legalidade, nós entendemos que essa condição de tempo estabelecida pelo artigo 61 do Decreto 4307 de 2002 não pode ser vista como mera regulamentação, porque restringir um direito que está previsto em lei, na medida que reduziu o valor devido ao militar a título de auxílio fardamento, exorbitando do seu poder regulamentar e violando o princípio constitucional da legalidade, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, eu peço licença para citar uma decisão proferida pelo STF
por ocasião do julgamento da ADI 2075, de relatoria do ministro Celso de Mello, que asseverou o seguinte, abre aspas, não cabe ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala e inconstitucional condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando desse modo os fatores que, no âmbito do sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar a atribuição que lhe é inconstitucionalmente estranha, a de legislador, usurpando desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. Fecha aspas. Também no âmbito dessa turma, é possível colher julgados acerca dos limites do poder regulamentar. Como exemplo, eu peço licença para citar o pedido de uniformização número 0040-585-06-2012-401-3300, que foi de relatoria do excelentíssimo juiz federal Frederico Keller, que, ao avaliar o artigo 6º do decreto 977 de 93, que instituiu o custeio de beneficiário de auxílio creche, entendeu essa turma que o decreto em questão extrapolou sua função regulamentar, pois restringiu ou onerou o exercício do direito previsto na Lei 8069 de 90. Gostaria de mais uma vez pedir licença para ler parte do voto do relator nesse processo. Abre aspas. O princípio da legalidade toma contornos próprios quando o destinatário é a administração pública. O gerenciamento da coisa pública só pode ser exercido em conformidade com a lei. É que a atividade administrativa é sublegal, só podendo expedir comandos complementares à lei, pautando seu atuar no que a lei autoriza. Só pode agir segundo legem, nunca contra legem ou pré-legem, sob pena de afronta ao Estado de Direito. Nessa vereda, os decretos e regulamentos devem ser expedidos tão somente para a fiel execução da lei, nos ditames do artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, haja vista que incumbe à administração agregar à lei concreção, nunca inaugurar cerceio a direito de terceiros. Fecha aspas. Dessa forma, excelências, nós entendemos que o mesmo raciocínio poderia ser aplicado ao caso dos autos, de modo a reconhecer que o artigo 61 do Decreto 4307 de 2002 ultrapassou os limites da mera regulamentação ao criar condição temporal que reduz ilegalmente o valor previsto em lei do auxílio fardamento. Por isso mesmo, não caberia nesse processo, como pretendeu a parte requerente, discutir se o valor determinado pela lei a título de auxílio fardamento é exagerado para o fim a que se destina. Isto porque, tendo sido determinado pela lei, somente poderá ser alterado através de processo legislativo, de modo que não cabe à administração reduzir o valor de um benefício estabelecido em lei via decreto regulamentar. Então, nobres julgadores, essas eram as considerações que nós tínhamos a fazer e o nosso pedido é pelo improvimento do pedido de uniformização interposto pela União para que seja uniformizada a jurisprudência no sentido do acórdão recorrido. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Agradeço a sustentação oral. De imediato passa a palavra à doutora Isadora Segala, já que a União é apenas pedido de preferência. Obrigada, ministro. Parabenizo a nobre patrona da parte. Nesse caso, o meu voto é por afetar o tema, diante da relevância da questão e da multiplicidade de ações envolvendo a matéria, e submeto aqui ao plenário a questão submetida a julgamento, saber se o militar promovido no período de até 1 ano faz jus ao auxílio fardamento, saber se o militar promovido no período de 1 ano após fazer jus ao auxílio fardamento tem direito à diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou graduação e o efetivamente recebido nos termos do artigo 61 do Decreto número 4.307 de 2002. Ante exposto, voto por conhecer do pedido, indicando o tema para ser julgado sob o sistema dos recursos representativos de controvérsia na TNU. É como voto, ministro. Excelente. Em discussão? Todos de acordo?
Proclamo o resultado. A TNU, por unanimidade, conheceu do pedido, indicando o tema para ser julgado na sistemática de recursos representativos de controvérsia, de acordo com a questão controvertida que foi lida pela eminente relatora. Concluídos os pedidos de sustentação oral, nós temos 2 pedidos de preferência que se referem a processo em que houve pedido de vista. O primeiro deles é o número 1 da pauta, e o relator é o doutor Fábio Souza. O relator é o doutor Fábio Souza e o pedido de vista, o doutor Erivaldo dos Santos. Com a palavra, doutor Erivaldo, para o seu voto vista. Bom dia a todos. Ministro, eu estou apresentando o voto divergente ao do relator, com todo respeito ao relator e aos que o acompanham, porque entendo que o artigo 31 da 813, ele não contém ressalva no sentido de que os valores recebidos a título de auxílio acidente só seriam aproveitados nas competências em que se verificam os salários de contribuição. A meu juízo, o valor mensal do auxílio acidente incorpora-se ou integraliza o salário de contribuição nas competências em que há salário de contribuição. E nas que não se verificam, o valor deve ser considerado como se fosse o próprio salário de contribuição. O contexto histórico em que foi instituída a vedação de acumulação de auxílio-acidente e aposentadorias não autoriza, a meu juízo, a interpretação restritiva. Eu cito no meu voto divergente a mensagem do excelentíssimo presidente da República de encaminhamento da medida provisória 159614, que promoveu essa alteração. E na mensagem está consignado expressamente que o auxílio-acidente passa a ser considerado como salário de contribuição para fins de concessão da aposentadoria, elevando-se o valor desta. Note-se que o próprio Poder Executivo já considerava na mensagem que o valor do auxílio-acidente seria considerado como se fosse salário de contribuição. E, nesse sentido, foi também a regulamentação implementada pelo artigo 36.2 do Decreto 3.048. Concluo, assim, que nos meses em que não se verificam os salários de contribuição, a esse título, e unicamente para apuração do salário de benefício ou da renda inicial, deve ser considerado o próprio valor do auxílio-acidente nas respectivas competências. A meu juízo, é esse o alcance que me parece razoável do artigo 31 da Lei 8.213 de 91, e é essa a interpretação que realiza com plenitude a compensação da perda da acumulação. Meu voto, então, é no sentido de conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização. É como voto, presidente. Ok. Em discussão? Abriu a divergência. Doutor Spizzirri. Sim. Eu vou pedir vênia ao relator para aderir à divergência. Fiquei bastante sensibilizado com essa informação trazida pelo doutor Erivaldo acerca do contexto histórico e da mensagem da medida provisória, que me parecer que uma vez incorporado, uma vez que não se admite mais o recebimento cumulativo de auxílio-acidente e a aposentadoria, quer me parecer que necessariamente deve repercutir de alguma forma o valor recebido a título de auxílio-acidente como salário de contribuição para cálculo da renda mensal da aposentadoria. E ainda que não haja salário de contribuição proveniente de outra fonte, como o recebimento do salário pelo empregado, há que se considerar, então, como salário de contribuição, tão só o valor recebido como auxílio-acidente. Então, adiro à divergência inaugurada pelo doutor Edivaldo. Ok. Senhor presidente, depois de analisar a questão, eu tenho um entendimento diverso, e, na verdade, é uma terceira via de interpretação. O relator concluiu que o período de fruição do auxílio-acidente sem salário de contribuição, sem outra fonte de salário de contribuição, não integraria
o cálculo do salário de benefício ou da renda mensal da aposentadoria. Ou seja, para o relator, só se houvesse uma outra contribuição, ainda que poderia ser facultativo, somaria-se e aí entraria no cálculo da renda mensal inicial de uma aposentadoria. A divergência, por outro lado, até aquela questão que nós discutimos, é possível somar zero, né? Alguma coisa com zero é possível somar. Permite essa soma, ainda que não tenha uma outra fonte de salário de contribuição. Eu pedindo vênia ao relator de divergência, eu faço uma interpretação intermediária. Em qual sentido? Embora eu entenda que realmente não se pode aplicar a regra específica do artigo 29 e do artigo 55 da Lei 213, naquelas situações em que há um benefício por incapacidade no sentido estrito, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas, por outro lado, há a norma do artigo 31, como bem disse a divergência, é clara no sentido que o valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observada no que couber o disposto do artigo 29 e o artigo 86, parágrafo 5º. A questão aqui é o que é integrar, o que significa integrar, né? O termo integra, no meu sentir, seria compor, agregar, constituir, incluir, incorporar, completar, preencher ou complementar, ainda que não tivesse uma outra fonte de salário de contribuição. Porém, fazendo uma interpretação sistemática, como não é possível se colocar no cálculo de um benefício previdenciário um salário de contribuição menor que um salário mínimo, né, porque o salário de contribuição menor que o salário mínimo, ele não é permitido, até por força do artigo 28, parágrafo 3º da Lei 8.212. Então, naquela situação em que esse auxílio-doença sozinho superar ou for igual a um salário mínimo, eu entendo que poderia, sim, ser computado. Se ele for menor que o salário mínimo, caberia à pessoa complementar esse valor até alcançar esse salário mínimo. Então, na verdade, por conta disso, o meu voto é para dar parcial provimento, no sentido de que o período de fruição do auxílio-acidente sem salário de contribuição integra o cálculo do salário de benefício ou da renda mensal inicial da aposentadoria, desde que o valor do benefício indenizatório em apreço seja igual ou maior que um salário mínimo. Então, por isso, estou dando provimento em menor extensão, nesse sentido. Alguém mais deseja se manifestar? Ministro, eu não havia compreendido nos debates, eu havia entendido que a posição do Dr. Sérgio era no sentido de que nas competências em que não houvesse nenhum salário de contribuição, simplesmente desconsideraria. A complementação que Vossa Excelência propõe, eu acho razoável. Só queria fazer esse ajuste no meu voto. Eu vou até um pouco além. Eu acho que a ressalva que o doutor Sérgio faz, ela já está implícita no voto de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência não está dispondo, não está entrando na discussão da hipótese em que seja aquém do salário mínimo, o valor recebido a título de auxílio-acidente. Vossa Excelência não dispõe sobre isso. Quero crer que, como nós temos no sistema uma regra geral que veda que o salário de contribuição seja inferior ao mínimo, essa ressalva já estaria implícita, né? E o voto do Dr. Sérgio apenas explicita isso. Acho que não sei se há, reexaminando agora os debates, não sei se há propriamente uma divergência. Eu acho, no meu modo de ver, há uma pequena divergência no sentido de que não se estabeleceu nenhuma limitação no voto da divergência. Mas também não se autorizou. É porque ao se estabelecer a interpretação, imediatamente remete-se à aplicação de toda a legislação que envolve a apuração gerais, né, da renda inicial, dentre as quais essa destacada a vedação de salário de contribuição inferior ao mínimo. Acho que não chega a ver divergência. Alguém mais deseja se manifestar? Posso proclamar o resultado? Prosseguindo no julgamento, após o voto vista do Dr. Erivaldo Ribeiro dos Santos, no sentido de dar provimento ao incidente, a TNU decidiu por maioria negar provimento ao incidente, nos termos do voto do relator, vencidos os doutores Erivaldo Ribeiro dos Santos e José Francisco Spizir, que davam provimento ao incidente, e ao doutor Sérgio Abreu Brito, que dava provimento em menor extensão. Acho que fica adequado, né? O próximo processo com pedido de preferência é o número 197. O relator é o doutor Erivaldo Santos e o pedido de vista da doutora Isadora Segala Afanassieff. Aqui a preferência do doutor Clóvis Santos Andrade pela requerente União. No anterior, a preferência era da doutora Bruna Palhano pelo INSS.
Doutora Isadora tem a palavra. Senhor ministro, nesse caso eu pedi vista após a sustentação oral, porque eu queria analisar melhor o processo, mas estou trazendo voto de acordo com o relator. Então, nem vou ler aqui o meu voto. Basicamente, é concordando com o relator, acompanhando o voto, nesse sentido. Alguém mais deve se manifestar? Posso? Excelência, eu Pois não. abri divergência nesse caso, mas aí o voto já é de conhecimento dos colegas, e de modo que eu restarei vencido. Ok, já estava. Alguém mais? Posso proclamar o resultado? Prosseguindo no julgamento, após o voto vista da doutora Isadora Afanassieff, acompanhando o relator, e o voto divergente do doutor Atanair Nasser, negando o provimento, a TNU decidiu, por maioria, dar provimento ao incidente nos termos do voto do relator, vencido o doutor Atanair Nasser, que lhe negava provimento. Em relação aos consectários, a turma, por unanimidade, determinou a sobrestação do feito. Ok? Esse era o último processo em que nós tínhamos pedido de preferência e, com isso, já encaminhamos a sessão para o seu encerramento. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, os nossos magistrados, o nosso Procurador-Geral da República, os nossos servidores, na pessoa da doutora Viviane, os nossos advogados aqui presentes, e, com isso, então, declaro encerrada a presente sessão e, desde logo, comunico que a próxima sessão, no dia 27 de junho, será realizada na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque vai ser a posse lá do novo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, ficam todos convidados para a nossa próxima sessão, pegar o frio lá de Porto Alegre, né? Estamos exatamente no nosso inverno. Muito obrigado a todos e um bom descanso, bom final de semana. Obrigado.